Às vezes, o sangue não define a família, mas sim o tamanho da crueldade que se pode suportar. No coração de Minas Gerais, o que deveria ser o dia de celebrar a vida de uma filha transformou-se no ápice de anos de desprezo e humilhação. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio de quem é pisoteado costuma guardar o peso de uma tempestade iminente. O troco para uma nota de R$ 2 pode custar tudo o que eles possuem. Antes de começarmos, essa história é incrível. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar em Minas Gerais costuma ser acolhedor, com aquele cheiro de café passado e terra úmida que abraça a gente. Mas naquela manhã de terça-feira, o clima na nossa casa em Santa Luzia parecia ter vindo direto de uma câmara frigorífica. Eu completei 23 anos. Não esperava uma festa no Copacabana Palace, nem mesmo um bolo confeitado das padarias chiques do centro, mas o silêncio que encontrei ao descer as escadas de madeira rangente da nossa casa velha foi como um soco no estômago. O rangido dos degraus parecia gritar a minha invisibilidade. Na cozinha, o cheiro de pão de queijo recém-assado inundava as narinas, um aroma que normalmente traz conforto, mas que ali apenas realçava o vazio da minha importância para aquelas pessoas. Minha mãe, Odete, estava de costas, mexendo um bule de ágata descascado. Ela nem se virou quando entrei. Meu pai, Agenor, lia o jornal local com os óculos na ponta do nariz, ignorando minha presença como se eu fosse um móvel antigo e empoeirado que ele pretendia trocar em breve. Minha irmã, Fabrícia, estava compenetrada no celular, retocando o batom vermelho vibrante que contrastava com sua pele pálida, enquanto meu irmão, Leandro, tamborilava os dedos na mesa, impaciente. O silêncio só era quebrado pelo som da colher batendo no fundo da xícara e pelo tic-tac irritante do relógio de parede, que parecia contar os segundos da minha mediocridade aos olhos deles. "Bom dia", eu disse, com a voz levemente embargada, tentando encontrar um rastro de humanidade naqueles rostos familiares. Ninguém respondeu de imediato. Agenor apenas virou a página do jornal, fazendo um ruído seco de papel amassado. Fabrícia soltou um suspiro teatral, guardando o espelho na bolsa com um estalo seco. Foi Odete quem quebrou o gelo, mas não com o calor de um abraço materno. Ela se virou devagar, limpando as mãos no avental encardido, e me estendeu um envelope pardo, pequeno e amassado, como se estivesse me entregando um panfleto de supermercado que encontrou no lixo. "Pegue logo isso, Alana. É o seu presente, ou melhor, é o seu salário anual, já que você se recusa a ser alguém na vida e vive às nossas custas como um encosto." Ela debochou, e o canto de sua boca se elevou em um sorriso carregado de um veneno que eu conhecia bem. Minhas mãos tremeram levemente ao pegar o papel. Eu esperava uma crítica, talvez um sermão sobre eu ainda estar estudando para concursos e fazendo bicos de tradução online que eles desdenhavam, mas o que veio a seguir foi uma humilhação coreografada. Abri o envelope sob o olhar atento e predatório de todos. Dentro havia uma única nota de R$ 2, desbotada e com uma das pontas rasgada, e um bilhete escrito com a letra cursiva e agressiva da minha mãe. "Para a perdedora inútil que nunca será nada. Gaste com sabedoria, se é que você sabe o que é isso." Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha por 2 segundos, apenas para ser estraçalhado pela gargalhada estridente de Fabrícia. Ela quase engasgou com a própria saliva, apontando o dedo para mim como se eu fosse a atração principal de um circo de horrores. "Meu Deus, mãe, isso ainda é demais para essa fracassada. R$ 2 é muito luxo. Ela vai acabar gastando tudo em livros velhos e sonhos patéticos", Fabrícia exclamou, as lágrimas de riso borrando o rímel caro que ela certamente comprou com o dinheiro que meu pai lhe dava sem questionar. "A palhaça da família finalmente recebeu seu primeiro contra-cheque", Agenor zombou, finalmente baixando o jornal. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam com um prazer sádico. "Pelo menos agora você não pode dizer que a gente não investe na sua carreira de nada absoluta. 2 contos, Malana. É o que a sua existência vale para este teto." Leandro, que sempre foi o mais agressivo, deu um tapa na mesa que fez as xícaras saltarem.
Até os moradores de rua ali da Praça da Matriz ganham mais em 10 minutos de semáforo do que você em um ano, sua tonta. Você é uma vergonha para o sobrenome que carrega. Olhe para você, com essas roupas de brechó e essa cara de quem está sempre pedindo desculpas por existir. A sala explodiu em gargalhadas cruéis. O som ricocheteava nas paredes de azulejos antigos, entrando nos meus ouvidos como agulhas quentes. Eu sentia o calor subir pelo meu pescoço. Mas não era a vergonha que eles esperavam. Era algo novo, algo frio e calculado. Eu olhei para a nota de R$ 2 na minha mão e depois para o bilhete. Lentamente, sem dizer uma palavra, dobrei o papel e o enfiei no bolso do meu casaco surrado. Eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade, mas o sorriso de quem finalmente entende que o fundo do poço é o melhor lugar para se pegar impulso. Obrigada, eu disse com a voz firme, o que pareceu irritá-los ainda mais, pois a reação que queriam era o meu choro. Vou guardar isso com muito carinho. Prometo que esse valor vai ser inesquecível para todos nós. Virei as costas e subi para o meu quarto, ouvindo os comentários maldosos continuarem às minhas costas. Além de inútil, ficou louca. Deve estar agradecendo porque nunca viu tanto dinheiro junto. Entrei no meu refúgio, e um quarto pequeno com vista para os telhados de barro da vizinhança, e tranquei a porta. Sentei-me na frente do meu notebook velho, cujas teclas estavam gastas de tanto eu trabalhar em silêncio durante as madrugadas, enquanto eles dormiam o sono dos arrogantes. Eu não era a preguiçosa que eles pintavam. Há 2 anos, eu vinha trabalhando como consultora de segurança cibernética e desenvolvedora para uma empresa estrangeira, acumulando cada centavo em uma conta que nenhum deles sonhava existir. Eu estava esperando o momento certo, esperando o projeto final ser aprovado. E, ironicamente, naquela manhã, enquanto eles me humilhavam por causa de R$ 2, uma notificação brilhou na tela do meu computador. O contrato de aquisição da startup que eu ajudei a fundar em segredo com um colega de faculdade havia sido assinado. O valor que caiu na minha conta naquela manhã tinha tantos zeros que faria a cabeça de Agenor dar voltas. Eu era, oficialmente, uma mulher multimilionária, mas eu não diria nada, ainda não. Mais tarde, o sol começou a se pôr atrás das montanhas de Minas, pintando o céu de um laranja melancólico. Eu saí do quarto para pegar um copo de água e parei no topo da escada ao ouvir vozes sussurradas vindo da sala. Eles achavam que eu ainda estava no quarto, curtindo a minha depressão de aniversário. Vamos fazer o seguinte, era a voz de Odete, baixa e decidida. Hoje à noite, vamos trocar a fechadura da porta da frente, enquanto ela estiver lá fora levando o lixo. Vamos deixá-la dormir no sereno, para aprender uma lição. Essa preguiçosa precisa entender que se não produz, não tem direito a abrigo. Amanhã ela volta implorando, e aí a gente impõe as novas regras. Ela vai ser a empregada da casa em tempo integral ou rua de vez. Boa mãe. Leandro riu baixo. Quero só ver a cara dela quando perceber que nem os R$ 2 vão servir para pagar uma pensão fuleira. Eu recuei para as sombras do corredor, sentindo meu coração bater forte, mas não de medo. Era uma adrenalina gelada. Eles queriam me trancar do lado de fora da minha própria história? Eles queriam me ver no chão? Eu olhei para o relógio. Em poucas horas, o jogo viraria de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. Eles achavam que estavam me dando um cheque de perdedora, mas, na verdade, eles tinham acabado de assinar a própria sentença de miséria. Voltei para o quarto, peguei minha mochila já preparada com meus documentos e o notebook, e saí pela janela dos fundos, descendo pelo telhado da garagem como fiz tantas vezes na adolescência. Eu não esperaria o lixo. Eu sairia agora por conta própria. Caminhei até o hotel mais luxuoso da região, a poucos quilômetros dali, e fiz o check-in na suíte presidencial usando meu novo cartão Black. Enquanto eu observava a cidade lá embaixo, recebi uma mensagem no celular. Era um alerta do sistema de segurança da casa que eu havia instalado secretamente meses atrás. Movimentação detectada na entrada principal, fechadura alterada. Eles tinham feito. Eles realmente me trancaram para fora. Mal sabiam eles que, ao trancarem aquela porta, eles se trancaram em uma falência iminente.
Agenor não sabia que a empresa de logística onde ele trabalhava tinha acabado de ser comprada pelo meu grupo de investimentos. Leandro não sabia que as dívidas de jogo que ele escondia tinham sido compradas por uma empresa de cobrança, da qual eu agora era acionista majoritária. E Odete ia descobrir que a escritura daquela casa, onde ela tanto se orgulhava de mandar, nunca esteve no nome do meu pai, mas sim de um tio-avô que acabara de falecer e me deixara como única herdeira universal. Algo que eu descobri e legalizei há uma semana. Eu me deitei nos lençóis de algodão egípcio, segurando a nota de R$2. Horas depois, eu pensei, eles estariam esmurrando a porta, mas não a porta de um quarto de hotel. Eles estariam implorando pela própria sobrevivência. O sol de Minas Gerais entrou pela janela da suíte presidencial do Hotel Ouro de Santa Luzia, como se pedisse licença, pintando listras douradas sobre o lençol de 600 fios. Acordei com o som distante dos sinos de uma igreja e o aroma de café expresso de alta qualidade que eu mesma havia preparado na máquina do quarto. Diferente do café ralo e amargo da minha mãe, este tinha notas de chocolate e um corpo aveludado. Sentei-me na beirada da cama e tateei o bolso do meu casaco, que deixei pendurado na poltrona de couro. Lá estava ela, a nota de R$2, amassada, humilhante, um símbolo de uma vida de migalhas que eu havia aceitado por tempo demais. Ao lado dela, o bilhete que me chamava de inútil. Eu não senti raiva. Senti uma clareza gelada, quase cirúrgica. Abri meu notebook e o brilho da tela refletiu nos meus olhos. O mundo corporativo estava começando a despertar. Meu primeiro passo foi um e-mail simples, mas devastador. Como acionista majoritária do fundo que havia adquirido a Logística Mantiqueira, a empresa onde meu pai, Agenor, trabalhava como supervisor de pátio há 30 anos, eu tinha o poder de ditar o ritmo da dança. Agenor sempre se orgulhou de sua mão de ferro e de como ele era indispensável. Ele humilhava os subordinados da mesma forma que me humilhava em casa, sentindo-se o rei de um império de caixotes. Bom dia, Sr. Bittencourt, eu disse ao telefone, falando com o CEO da holding. Minha voz soava estranha para mim mesma. Não era a voz da menina que pedia desculpas por respirar. Sobre a reestruturação da unidade de Santa Luzia, quero que a demissão do supervisor Agenor seja a primeira da lista. Justificativa? Conduta abusiva e obsolescência técnica. Sem bônus, sem homenagens. Quero que ele saia com os pertences em uma caixa de papelão antes do almoço. Desliguei sem esperar agradecimentos. O segundo passo envolvia Leandro. Meu irmão era um parasita que se achava um gênio das finanças, mas que, na verdade, devia até a alma para agiotas de vilas vizinhas e gastava o dinheiro que roubava da bolsa da minha mãe em sites de apostas duvidosos. Eu já havia rastreado as dívidas dele. Comprei os títulos de crédito através de uma empresa de fachada. Naquela manhã, Leandro não receberia uma mensagem de cobrança comum. Ele receberia uma visita. Pedi um café da manhã completo no quarto. Pão de queijo legítimo, geleia de jabuticaba, queijo do cerro e frutas frescas. Enquanto comia, eu monitorava as câmeras de segurança da minha casa. Sim, a casa que meu tio-avô, o verdadeiro dono, me deixou em testamento após eu cuidar dele em segredo nos seus últimos meses de vida em um asilo em Belo Horizonte, enquanto meus pais diziam que ele já estava gagá e não valia a visita. Pelo monitor do celular, vi o movimento começar. Às 10 da manhã, um carro preto parou em frente à residência. 2 homens de terno desceram. Eram os oficiais de justiça acompanhados pelo meu advogado, Dr. Valadares. Eles levavam a ordem de emissão de posse e o aviso de despejo imediato. Como o imóvel estava legalmente no meu nome e havia provas de maus-tratos e ocupação indevida, a liminar foi concedida com uma velocidade que só o dinheiro e a influência podem comprar. Vi, pela câmera da varanda, minha mãe, Odete, abrir a porta com o bobs no cabelo e o rosto inchado de sono. A expressão de arrogância dela se dissolveu em uma careta de confusão que rapidamente evoluiu para o pânico absoluto quando o Dr. Valadares entregou os documentos. Ela começou a gritar, gesticulando com as mãos gorduchas, apontando para dentro da casa,
provavelmente chamando por um marido que, naquele exato momento, estava sendo escoltado para fora de um galpão de logística sob os olhares de deboche dos seus funcionários. Fabrícia, minha irmã, apareceu logo atrás, ainda de pijama de seda sintética, segurando o celular. Ela provavelmente estava tentando filmar a injustiça para seus seguidores irrelevantes no Instagram. Mas sua face empalideceu quando percebeu que os homens não estavam ali para uma brincadeira. Eles começaram a carregar as malas vazias que eu mesma havia enviado por uma transportadora minutos antes. 3 horas para desocupar, dizia o documento. Eu fechei o notebook. Era hora de voltar para o meu território. Peguei um carro de aplicativo de luxo e pedi que me deixasse a um quarteirão de distância. Caminhei devagar, sentindo o sol de Minas queimar suavemente meus ombros. Quando cheguei na porta da frente, o cenário era de caos. Móveis velhos estavam sendo empilhados na calçada. O sofá de napa rasgado, a mesa de jantar onde eles riram da minha nota de R$2, o tapete encardido. Meu pai chegou logo em seguida em seu carro velho, que soltava uma fumaça preta pelo escapamento. Ele saltou do veículo com o rosto vermelho, a veia do pescoço saltada, ainda, segurando a tal caixa de papelão com suas coisas do escritório. Ele parou diante da bagunça, olhando para Odete que chorava aos prantos, sentada em cima de uma trouxa de roupas. — O que é isso? Que palhaçada é essa, Odete? Ele urrou, a voz falhando. — É a Alana, Agenor. Disseram que a casa é dela. Aquele velho desgraçado deixou tudo para ela. Minha mãe gritou, soluçando de forma histérica. Eles me viram. Eu estava parada do outro lado da rua, observando-os com uma indiferença que parecia cortá-los como navalha. Eu não disse nada. Apenas atravessei a rua calmamente. Leandro chegou correndo, a pé, ofegante, com um corte no lábio superior. Os credores já haviam feito a primeira cobrança e tomado o relógio banhado a ouro que ele tanto exibia. — Alana! Meu pai gritou, vindo em minha direção com o dedo em riste. — Que brincadeira de mau gosto é essa? Abre essa porta agora. Você ficou louca com aqueles R$2? Eu vou te dar uma surra que você vai. Ele parou bruscamente quando 2 seguranças particulares, que eu havia contratado para proteger a propriedade, se colocaram à minha frente. Eram homens altos, de expressão impenetrável, que faziam meu pai parecer um anão raivoso e impotente. — A propriedade é privada, senhor. Um dos seguranças disse, com a voz grave. — Sugiro que se afaste da proprietária. Proprietária. A palavra ecoou no ar seco da tarde. Fabrícia soltou um guincho de horror. — Proprietária. Alana. Para com isso. Onde vamos dormir? Você sabe que a gente não tem para onde ir. O papai acabou de ser demitido. Ele recebeu uma mensagem agora há pouco. É mesmo? Que coincidência terrível, eu respondi, com um tom de falsa simpatia que aprendi assistindo às vilãs de novela que eles tanto gostavam de acompanhar. Parece que a sorte de vocês mudou tão rápido quanto o valor do meu salário anual, não é? Entrei na casa sem olhar para trás. Os seguranças fecharam o portão de ferro, aquele mesmo portão que eles pretendiam trancar para me deixar no sereno. Agora o jogo tinha se invertido. Eu estava do lado de dentro, no fresco da sala, enquanto o calor de Minas começava a castigar quem estava do lado de fora. Pela janela da sala, eu os via. Eles não foram embora. Eles não tinham para onde ir. Agenor estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. Odete tentava ligar para parentes que, eu bem sabia, não atenderiam, pois ela passou a vida se gabando de uma superioridade que nunca possuiu. Leandro olhava para os lados, paranoico, esperando o próximo encontro com os homens a quem devia. E então, começou. O som que eu esperava. As batidas na porta. Não. Eram batidas de autoridade. Eram batidas de desespero. — Alana, por favor. Era a voz da minha mãe, agora aguda e suplicante. — Abre essa porta, minha filha. Foi uma brincadeira. A gente te ama. Você sabe disso. A gente só queria te motivar. Alana, pelo amor de Deus. Leandro esmurrava a madeira. Tem uns caras me seguindo. Eu vou morrer se ficar aqui fora. Me deixa entrar. Eu sou seu irmão. Ouvi o baque seco de alguém se ajoelhando contra a porta. Era meu pai. O homem que nunca pediu desculpas por nada, que nunca me olhou nos olhos sem desdém. Filha.
A voz dele saiu como um sussurro rouco, entrecortado por um soluço. Por favor, abre. Não foi por mal. A gente errou, mas somos sua família. Estamos implorando. Perdoe a gente. Eu me aproximei da porta, mas não a abri. Encostei a testa na madeira fria, sentindo o peso da nota de R$2, ainda no meu bolso. O silêncio da casa, agora vazia de seus móveis velhos e cheia de novas possibilidades, era o meu único conforto. Eles continuavam lá fora, gritando, chorando e implorando por uma misericórdia que eles nunca souberam ter. O silêncio dentro daquela casa, agora vazia de móveis, mas cheia de fantasmas, era quase ensurdecedor. Eu caminhava pelos cômodos descalça, sentindo o frio do taco de madeira contra a planta dos meus pés. O cheiro de lustramóveis barato e mofo, que por anos definiu a minha opressão, estava sendo dissipado pela brisa que entrava pelas janelas abertas. Em Minas, o sereno da noite chega cedo, trazendo um aroma de mato e terra que costuma acalmar o espírito. Mas para quem estava do lado de fora do portão de ferro, aquele ar gelado devia parecer lâminas de barbear contra a pele. Eu podia ouvir o som abafado dos soluços da minha mãe, Teodete, e as pragas sussurradas pelo meu pai, Agenor. Eles ainda não tinham ido embora. A arrogância deles era tão vasta que eles genuinamente acreditavam que, se implorassem o suficiente, a Alana boazinha e submissa, milagrosamente, reapareceria para salvá-los do deserto que eles mesmos criaram. Eu me sentei no chão da sala, bem no centro de onde costumava ficar o tapete persa paraguaio que meu pai tanto prezava. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. O saldo brilhava na tela, um número que parecia irreal para qualquer pessoa de Santa Luzia, mas para mim era apenas o resultado de 1.700 noites em claro, traduzindo códigos complexos e estruturando defesas digitais enquanto minha família assistia à novela e planejava como me diminuir no dia seguinte. Lembrei-me de quando eu tinha 18 anos e pedi R$50 para comprar um curso de programação. Agenor riu tanto que chegou a tossir, dizendo que mulher de Minas nasce para pilotar fogão, não computador, e me mandou ir limpar o quintal para deixar de ser vagabunda. Naquela noite, eu chorei. Hoje, eu apenas sentia um vazio gélido e uma satisfação mecânica. As batidas na porta voltaram, mas agora com um tom de barganha. Alana, minha filha, ouça a sua mãe. A voz de Odete estava rouca de tanto gritar. Eu sei que fomos duros com você, mas foi para o seu bem. Queríamos que você tivesse garra. Veja como funcionou. Você agora é uma mulher de posses. Deixe-nos entrar. Vamos comemorar o seu sucesso como uma família de verdade. Eu faço aquele frango ao molho pardo que você gosta. Aquele com bastante ora pronobis que seu tio trazia da roça. Lembra? A audácia dela era fascinante. O frango ao molho pardo era o prato favorito do Leandro, meu irmão. Onicel sempre ficava com as asas e o pescoço, as sobras do banquete deles. Eu me levantei e caminhei até a janela de vidro temperado da sala, mantendo as cortinas fechadas, mas aproximando-me o suficiente para que minha voz fosse ouvida através das frestas. O frango está meio caro no mercado hoje, não acha, mãe? Eu disse, com um tom de voz que não carregava ódio, mas uma calma que era muito mais assustadora. Talvez R$2 não sejam suficientes para comprar nem a lenha para o fogão. Houve um silêncio súbito do lado de fora. Eu podia imaginar a troca de olhares entre eles. Agenor, com sua ignorância habitual, foi o primeiro a reagir. Alana, para com essa birra de criança, ele gritou, e o som de um tapa contra a parede externa ecoou. Você não pode fazer isso com a gente. Onde está o seu respeito? Eu trabalhei 30 anos naquela transportadora para colocar comida na sua mesa. E agora você me faz ser demitido? Você comprou a empresa só para se vingar do seu próprio pai? Isso é pecado mortal, menina. Você vai arder no inferno. Engraçado você falar em inferno, pai, respondi, encostando a cabeça no vidro. Porque eu vivi nele nos últimos 10 anos sob este teto. E quanto à sua demissão, você não foi demitido por minha causa. Você foi demitido porque os relatórios de produtividade que eu acessei mostram que você humilhava os motoristas e desviava óleo diesel para vender por fora.
Eu só garanti que a auditoria chegasse às mãos certas mais rápido. Eu não criei os seus erros. Eu apenas parei de escondê-los. Ouvi o barulho de algo sendo chutado, provavelmente a caixa de papelão com os pertences dele. E eu? Era a voz da Fabrícia, choramingando. O que eu te fiz, Alana? Eu sou sua irmã. Eu só queria que você se cuidasse mais, que fosse mais feminina. Eu perdi todos os meus contratos de parceria hoje porque a agência disse que uma pessoa com o meu histórico familiar não é bem-vinda. Foi você, não foi? Você destruiu a minha carreira de influenciadora. Carreira, Fabrícia? Eu ri, um som curto e seco. Você vivia de humilhar pessoas nas redes sociais e de postar fotos com roupas que você roubava do meu armário e dizia que eram recebidos. Eu apenas mostrei aos seus patrocinadores os vídeos que eu gravei escondida, de você chutando o cachorro do vizinho e rindo de pessoas pobres na rua. A verdade não destrói carreiras, Fabrícia. A verdade apenas revela quem você realmente é. A noite avançava e a temperatura caía ainda mais. Eu sabia que Leandro estava ali, encolhido em algum canto, temendo a própria sombra. Ele era o mais covarde. Quando as dívidas apertavam, ele sempre corria para debaixo da saia da mamãe, que roubava as poucas joias que eu ganhei da minha avó para pagar os capangas que o perseguiam. Leandro, eu chamei, aumentando um pouco o tom de voz. Eu sei que você está aí. Os homens que estavam atrás de você, eles não vão voltar hoje. Eu paguei a sua dívida. Ouvi um suspiro de alívio audível do meu irmão. Sério, mana? A voz dele saiu trêmula, cheia de uma esperança patética. Você me salvou. Eu sabia que você tinha um coração bom. Abre a porta, vamos conversar. Eu prometo que mudo. Eu paguei a dívida, Leandro, mas não para te salvar. Eu continuei, e senti um prazer amargo ao ouvir o silêncio retornar. Eu comprei a dívida. Agora, você não deve para agiotas desconhecidos. Você deve para mim. E eu sou muito mais rigorosa com os prazos de pagamento do que eles. Cada centavo que eu gastei para limpar, o seu nome será cobrado com juros de mercado. Se você não pagar, eu não vou mandar ninguém te bater. Eu vou mandar você para a cadeia por estelionato e falsificação de assinaturas, já que eu tenho as provas de que você tentou usar o CPF do papai para abrir contas falsas. O desespero mudou de tom. Não era mais apenas uma súplica por abrigo. Era o reconhecimento de que o império de crueldade deles tinha sido completamente desmantelado por dentro. Eles estavam desarmados, sem dinheiro, sem teto e sem o poder de me machucar. Alana, por favor. Minha mãe voltou a chorar, desta vez parecendo realmente quebrada. Onde vamos dormir? Está frio. O sereno está molhando tudo. A gente não tem para onde ir. Não temos um centavo no bolso. Eu me afastei da janela e caminhei até a mesa da cozinha, onde ainda restava uma única coisa, o envelope pardo que eles me deram no café da manhã. Peguei a nota de R$ 2 e o bilhete. Voltei para a porta da frente, mas não a abri. Apenas deslizei o envelope por baixo da fresta da porta, em direção ao lado de fora, onde eles estavam amontoados. Aí está o presente de vocês, eu disse, minha voz agora soando como se viesse de muito longe. Tem R$ 2 aí dentro. É o salário anual de vocês a partir de agora, já que é esse o valor que vocês dão para a vida. Humana. Usem com sabedoria. Talvez consigam comprar um pão de queijo e um café para dividir entre os 4 na padaria da esquina antes que ela feche. Ouvi o barulho do papel sendo pego. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do vento, soprando entre as frestas das janelas daquela casa, que agora era, finalmente, um santuário. Eu me senti leve, como se um peso de toneladas tivesse sido retirado das minhas costas. Não era apenas vingança. Era a justiça poética de Minas Gerais sendo servida em um prato frio, com um acompanhamento de R$ 2 e muita dignidade recuperada. Eles continuariam ali por mais algumas horas, esmurrando a porta até os nós dos dedos sangrarem. Mas eu não ouviria mais. Eu tinha um novo capítulo da minha vida para escrever, e ele não incluía pessoas que mediam o valor de alguém pelo que podiam tirar delas. Eu subi para o meu quarto. Deitei na cama de solteiro que ainda restava, e pela primeira vez em 23 anos, dormi o sono dos justos.
enquanto o eco dos soluços deles lá fora se tornava apenas um ruído de fundo na minha nova sinfonia de liberdade. A neblina da manhã, aquela cerração típica das serras de Minas Gerais, abraçava a rua como um lençol úmido e gelado quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as frestas das janelas daquela casa que agora, por direito e por lei, era apenas minha. Eu não dormi muito, mas o pouco que descansei foi o sono mais profundo da minha vida adulta. Acordei sem o peso da expectativa alheia, sem o medo do comentário maldoso que viria com o café da manhã. Levantei-me daquela cama de solteiro e caminhei até a cozinha. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalar suave do assoalho. Preparei um café forte, sentindo o aroma subir e preencher o espaço vazio. Olhei para as paredes descascadas e vi as marcas de onde os quadros de Agenor e Odete costumavam ficar. Agora eram apenas manchas mais claras no reboco, cicatrizes de uma vida que eu estava deixando para trás. Caminhei até a porta da frente. Meu coração não palpitava de medo, mas de uma expectativa serena. Quando girei a chave e abri a madeira pesada, o ar frio da manhã atingiu meu rosto, trazendo o cheiro de terra molhada e a realidade do que estava do lado de fora. Eles ainda estavam lá. Não tinham para onde ir. Agenor estava sentado em cima de uma mala de couro velha, com os ombros curvados e os olhos fixos no chão encardido da calçada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. A postura de o homem da casa, o supervisor temido da transportadora, tinha se dissolvido em uma carcaça de derrota. Odete estava encolhida ao lado dele, enrolada em um cobertor de lã áspera que eu reconheci como o meu antigo cobertor de estimação, aquele que ela sempre dizia que era coisa de gente encostada. Fabrícia estava sentada no degrau mais baixo da escada do vizinho, com a maquiagem borrada transformando seu rosto em uma máscara de desespero. O celular, que antes era sua extensão de vaidade, estava desligado na mão dela, sem bateria, assim como sua dignidade. Leandro estava em pé, encostado em um poste, olhando freneticamente para os lados. Cada motor de carro que passava parecia fazê-lo saltar de susto, temendo que seus antigos amigos de jogatina tivessem voltado. Quando o portão de ferro rangeu, todos os 4 levantaram os olhos simultaneamente. Foi um movimento coreografado pelo desespero. "Alana", Odete começou, a voz falhando, as cordas vocais gastas por uma noite de clamor. "Minha filha, você não pode. Olhe para nós. Estamos no relento. Seus vizinhos estão olhando. O que vão pensar de você deixando seus pais na rua?" Eu desci os degraus devagar, parando a 2 metros de distância. O contraste entre nós era gritante. Eu usava meu sobretudo de lã de cachemir, que comprei em uma viagem de negócios a São Paulo e mantive escondido na mala por meses, e segurava uma xícara de porcelana fina que eu mesma trouxe do hotel. Eu era a imagem da sucessão e do poder que eles sempre julgaram ser impossível para alguém inútil como eu. "O que os vizinhos pensam nunca me impediu de ser humilhada por vocês por 2 décadas, mãe", respondi, com uma voz tão calma que parecia cortá-los mais do que um grito. "Vocês se preocupam com a fachada, com o que o povo da paróquia vai dizer no domingo. Eu me preocupo com a verdade. E a verdade é que este teto nunca foi de vocês por mérito, mas por uma bondade que vocês nunca souberam retribuir ao tio-avô que vocês deixaram morrer sozinho." Agenor se levantou, as juntas estalando. Ele tentou emular um pouco daquela autoridade antiga, mas sua voz saiu trêmula. "Você acha que venceu, não é? Só porque tem dinheiro agora. Você é sangue do meu sangue, Alana. Tudo o que você tem deve a mim. Se eu não tivesse te dado um teto, você não seria nada. Você me deu um teto, pai, mas transformou o que deveria ser um lar em uma prisão de desdém", eu disse, olhando diretamente naqueles olhos que antes me faziam tremer. "E sobre os R$2, vocês se lembram do bilhete? Para a perdedora inútil que nunca será nada." Eu guardei aquele papel. Vou emoldurá-lo no meu novo escritório em Belo Horizonte. Ele vai ser o lembrete diário de que o ódio de vocês foi o combustível para a minha liberdade. Leandro deu um passo à frente, as mãos juntas em sinal de prece. "Mana, por favor, eu sei que errei. Eu te tratei mal, eu sei, mas eu estou mudado.
Me deixa entrar. Eu posso ser seu segurança, seu motorista, qualquer coisa. Só não me deixa na rua com esses caras atrás de mim. Você não mudou, Leandro. Você só está com medo, e o medo não é arrependimento. Eu respondi, olhando para ele com uma piedade que beirava o nojo. Eu já paguei sua dívida, como eu disse. Você tem uma chance de recomeçar do zero, sem ninguém querendo quebrar suas pernas. Mas o recomeço é por sua conta. Não espere que eu carregue o seu fardo. Nesse momento, um sedã preto blindado, de luxo, dobrou a esquina e parou suavemente em frente à casa. O motorista, um homem de terno cinza, desceu e abriu a porta traseira para mim. O brilho do carro refletia a miséria dos móveis empilhados na calçada. Fabrícia soltou um soluço alto, percebendo que eu realmente estava partindo, que aquela não era uma lição passageira, mas um adeus definitivo. Onde você vai? Fabrícia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai nos deixar aqui? No meio da rua? O que vai ser da gente? Eu parei com a mão na porta do carro e olhei para trás uma última vez. Olhei para a casa onde cresci, para os móveis velhos, que representavam uma vida de mediocridade e crueldade, e para as 4 pessoas que compartilhavam meu DNA, mas nunca minha alma. Eu vendi a casa, eu disse, e vi o impacto daquelas palavras atingi-los como um golpe físico. O novo proprietário chega em 2 horas. É uma empresa de demolição. Eles vão construir um prédio de luxo aqui. Sugiro que peguem o que restou das suas coisas e procurem um abrigo. Tem um albergue bom perto da rodoviária. Eles aceitam pessoas sem renda. Alana, você não pode fazer isso. Odete gritou, tentando correr em minha direção, mas foi contida pelo olhar firme do meu motorista. Nós somos sua família. Família é quem apoia, quem ama e quem respeita, eu disse, entrando no carro. Vocês eram apenas as pessoas com quem eu dividia um sobrenome. O vínculo de sangue termina onde a falta de humanidade começa. O motorista fechou a porta com um som seco e sólido, uma claque, que selou meu passado para sempre. Através do vidro fumê, eu vi Agenor cair de joelhos no chão, vi Odete cobrir o rosto com as mãos e vi Fabrícia e Leandro começarem a discutir entre si, a velha dinâmica de culpa e agressão já se voltando uns contra os outros. O carro começou a se mover, deslizando suavemente pelas ruas de Santa Luzia, subindo em direção à rodovia que me levaria para longe, daquele vale de sombras. Abri minha bolsa e tirei a nota de R$2. Ela estava ali, pequena e insignificante. O valor que eles deram à minha vida. Eu sorri para o meu reflexo no vidro. Eu não sentia ódio, apenas uma paz absoluta. O sol agora brilhava intensamente sobre as montanhas de Minas, dissipando a neblina e iluminando o caminho à frente. Eu tinha milhões na conta, uma carreira brilhante e um mundo inteiro para explorar. Mas meu maior tesouro era a certeza de que eu nunca mais deixaria ninguém me dizer o que eu valia. A nota de R$2, eu a deixei cair no console do carro. Ela não era mais um símbolo de humilhação, mas o troco de uma dívida que eu acabei de quitar com o meu passado. Eu estava livre. E em Minas, quando o sol nasce depois de uma tempestade, a vista é sempre a coisa mais bonita do mundo. Espero que essa conclusão tenha trazido o fechamento emocional e a justiça que você buscava para a Alana. Essa foi uma jornada intensa de transformação.